Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, o nosso bate-papo semanal da OAB Juiz de Fora. E ao meu lado, como sempre, o professor advogado Dr. Rodrigo Campanati. Rodrigo, o que a gente tem para hoje? Bom, desde já peço que se inscrevam, compartilhem, comentem, venham participar desta que é uma comissão voltada para o advogado, para as comissões da OAB Juiz de Fora e que apresenta um projeto de comunicação institucional, um projeto sustentável, duradouro e que visa levar com uma comunicação muito mais fácil ao público em geral um importante trabalho que as comissões da OAB e que os advogados fazem aqui para a comunidade, para o Juiz de Fora. Bom, hoje nós temos um assunto que é muito importante, ética. E o que é ética? Seria um conjunto de regras, princípios e costumes que visam manter estável um convívio social? Ou seria simplesmente aqueles preceitos mais elementares que regulam a vivência, né? Faça com que a máxima da sua ação sirva como lei universal. E no mundo jurídico a gente também tem ali o que a gente chama de ética profissional e a gente precisa trabalhar esse assunto, que é um assunto extremamente importante, Daniel, que são hoje as publicidades que têm ocorrido de forma irregular. Então, hoje, com essas duas brilhantes advogadas, a gente vai discutir sobre a atuação e os atuais, né, princípios e conceitos que o próprio Conselho tem traçado e, inclusive, as fiscalizações. Então, a gente vai falar sobre ética. E, assim, o Conselho de Ética dos Advogados tem... As pessoas podem achar que tem como principal objetivo punir ou cercear os advogados, mas, na verdade, eles prezam pela orientação e principalmente pela informação e adequação das posturas dos advogados, seja em qualquer área. E hoje temos aqui a presidente do Conselho de Ética, Bianca Reis, e outra conselheira, Adriele Nascimento. A gente sempre começa aqui querendo saber um pouco mais da pessoa por trás do profissional. Então, vamos começar por você, Bianca. Como é que foi sua trajetória de estudante até você virar advogada e você chegar... Você escolheu isso, né? Por quê, né? E como você chegou a ser conselheira da advocacia? Nossa, tem tanto tempo, gente. Tem que voltar muito lá atrás. Então, eu nunca quis fazer faculdade de Direito. Meu sonho era fazer comunicação social. Eu sempre gostei de escrever muito. E não via mercado em Juiz de Fora. Todo mundo que não sabe o que fazer, faz Direito. Fui fazer faculdade de Direito. No segundo ano, na época, a faculdade era por ano, eu já estava apaixonada. Sabia que era aquilo que eu queria fazer. Comecei a fazer estágio no terceiro ano. Parei mais. Para o Conselho, eu já entrei bem mais na frente. Eu já tinha há mais de 10 anos, mais de 15 anos de formada. Eu comecei pela comissão do OAB Vai Escola, porque eu sempre achei muito importante você levar a informação para a sociedade de uma forma em geral, porque eu não sei se vocês entendem assim, mas eu acho que assim, direito tinha que ser uma matéria que tinha que ser dado na grade curricular básica. A gente porque, já discutiu isso né, algumas vezes. Não aqui. alegar o desconhecimento do direito, mas nem nós sabemos todas as normas que tem. Então, eu comecei pela comissão da OAB Vai Escola e, há uns 3 mandatos atrás, eu fui convidada pelo João. Já é o terceiro ano, né, terceiro mandato consecutivo que eu estou no Conselho. Esse ano eu estou presidente, né, por delegação do presidente da subseção, que é o Alexandre, e eu resolvi trazer para o nosso grupo lá a ideia de levar essa informação, porque eu acho imensamente importante. Então, hoje, foi o que você falou, a função do Conselho é o aconselhamento. Né? Todo mundo olha para o Conselho como se fosse um órgão punitivo, e não é. O órgão punitivo é o Tribunal de Ética, né? Nós orientamos, nós damos parecer, nós instruímos o processo, mas quem julga é o TED. Da nossa mão não sai esse julgamento. E, assim, o aconselhamento hoje, eu acho que é, sei lá, peça-chave do Conselho, pelo menos dessa gestão. Tanto que a gente está lançando agora uma campanha nesse sentido, né, que deve entrar no ar nas redes sociais da OAB a partir da próxima semana. É isso, Adriane? Sim, a partir de novembro, né? Que vai entrar. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Daniel, doutor Rodrigo, doutora Bianca. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, falando de um tema necessário, né?
na nossa profissão. É um tema bastante delicado e eu sempre quis fazer direito, faculdade de direito, mas eu não pensava em advogar, pensava em fazer concurso público. E aí, depois que eu formei, eu decidi prestar o exame da ordem, passei e comecei a advogar. E desde quando eu comecei a advogar, estou aí até hoje e passei a gostar da profissão. Hoje eu sou apaixonada pela profissão e desisti de fazer o concurso público. Que maravilha. Bom, advogar é muito difícil, né? E a gente sabe que muitas das vezes o advogado ele encontra algumas limitações. Especificamente, a criação inovadora da Comissão de Marketing e Empreendedorismo da OAB Juiz de Fora, ela veio com um propósito: mostrar para o advogado que cada advogado é uma empresa, né? Ele é um empreendedor e que ele tem que fazer um marketing, só que um marketing de conteúdo. Não é a captação, é a prospecção, é diferente, né? Seria ali conceitos distintos. Mas a gente tem visto, e eu queria que as duas informassem, né, como tem sido a atuação do Conselho hoje nessas informações, mas a gente tem sido bombardeado nas redes sociais com uma série de publicações extremamente constrangedoras. Há um tempo atrás eu até fiz um comentário que eu vi, eu até mandei, né, na época para um conselheiro, o Arão. Eu falei: Arão, isso aqui acho que extrapolou, né? Não era em Juiz de Fora, mas um indivíduo que pegou, mostrou um alvará judicial de honorários e falou que quem comentasse alguma coisa, ele daria 10% dos honorários dele. E aí... né? Por engajamento. Mas, Rodrigo, antes da gente entrar nesse ponto, talvez fosse interessante elas falarem conceitualmente por que essas limitações existem. Porque parece, se você for olhar assim, leigamente ou de uma forma ignorante, que é só um cerceamento de uma liberdade. Mas essas limitações que o Conselho, que é o próprio Código de Ética dos Advogados, limitam a publicidade, a forma ou o próprio conteúdo da publicidade, existe um motivo, que não é só a proteção da classe, mas também a manutenção do mercado de uma concorrência justa. Existe todo um objetivo, porque quando você só mostra o limite, você não pode fazer isso daqui para frente, mas a pessoa não entende o porquê, parece só um cerceamento, mas existe um motivo. E nada... Então, na verdade, são duas perguntas que vocês terão que responder. A primeira é por que da limitação e a segunda, como a atuação, né, nessa fiscalização e com relação à publicidade. Então, vamos conversar lá na questão do porquê. A gente, quando estuda direito, né, estava até conversando com o Daniel antes, você não faz faculdade de advocacia. Você faz hoje uma faculdade de direito, de ciências jurídicas. Então, ela abarca várias profissões. Então, quando você estuda o código, para ser bem sincera, você só estuda o código para fazer a prova da OAB. Você vai pegar ali os artigos principais, onde estão as questões, você não pega o cerne da finalidade do código. Então, o código, hoje, ele foi feito para regular a profissão de advogado. Acho que o certo seria, quando a gente formasse, a gente passar o olho ali, mas quem vai pensar em passar o olho no Código de Ética? E eu vou confessar para vocês que eu só parei para pensar o porquê dessas limitações depois que eu comecei a trabalhar no Conselho. No início, eu sempre pensei o seguinte, eu sempre imaginei, você age, eu não faço com um coleguinho que eu não quero que faça comigo. Então, eu estou dentro da ética e nunca tive um problema. Quando veio essa parte de marketing digital, de publicidade, que começou agora, depois de 2018 para cá, porque antes o que tinha muito era panfleto, mala direta. Com a internet, deu esse boom. Eu resolvi pesquisar. E acabei que a gente chega na seguinte questão. A OAB, hoje, ela defende, sim, uma igualdade, uma paridade para todos os advogados, para que não tenha um desequilíbrio. A vedação da publicidade, da propaganda, do patrocinado, ela acaba chegando nesse sentido também. Mas, no meu entendimento, o veio maior é o seguinte: o advogado, ele é essencial à administração da justiça.
A justiça é o que, né, autoriza o acesso à justiça, ele depende do advogado. Tanto que a advocacia é a única profissão que consta a nível constitucional, ela tem um artigo para ela. E esse acesso à justiça, esses direitos elementares, eles acabam sendo essenciais ao Estado Democrático de Direito. Se você transforma uma profissão de quilate constitucional numa profissão comum, né, de mercância, você desvaloriza a função social da advocacia. Então, você não pode entender que um advogado que presta um relevante serviço à sociedade vá vender o seu serviço como se fosse um produto. Então, a vedação ela vem nesse sentido, que o interesse, né, do cliente, que o interesse do assistido, ele venha da necessidade, da compreensão das leis do profissional e da função que ele exerce, e não da mercantilização do valor da profissão, do que é oferecido, do desconto que é dado, que é o que hoje a gente tem visto de uma forma assim, recorrente, né, Adriele? A gente está até com tudo que a doutora Bianca disse, porque senão a gente acaba comparando a profissão de advogado com a profissão de vendedor, sem querer desmerecer, né, a profissão de vendedor, mas a gente não pode mercantilizar, porque senão vai acabar sendo uma profissão de vendas, né? E perde a essência da advocacia, que é um serviço técnico. E, assim, o próprio Arão falou sobre o aviltamento dos honorários. Que a partir do momento que você vira um comércio, entra descontos, promoções, e uma coisa que é, para muitos advogados, principalmente os menores, é a subsistência, uma coisa, um honorário alimentar, é o dinheiro dele. A partir do momento onde você entra numa competição de mercado, de né? mercado, ou então de clientes em massa, onde você, eu vou pegar 1.000 clientes aqui por R$200. É o que está acontecendo. Hoje, nós tivemos uma reunião recentemente que foi chamando a advocacia para elas falarem realmente o que eles estão insatisfeitos, o que poderia ser feito de modificação, como o Conselho poderia auxiliar, até mesmo no sentido de mostrar que esse marketing, né, está sendo feito de uma forma irregular. E a gente chegou nessa questão que você falou. O aviltamento dos honorários, ele ocorre muito em massa, porque a pessoa ela ganha ali pela quantidade, mas nem sempre ela consegue investir no marketing e no conhecimento. A longo, médio prazo, que é o tempo de um advogado se estabelecer, ele não se sustenta. E outra coisa que a gente já conversou aqui também, até recentemente com a Comissão de Compliance e ESG, que é a maioria dos advogados, a gente já conversou também em várias oportunidades, você sai da faculdade sem saber precificar, sem saber ter noção da sua empresa, que seria mesmo um advogado individual, tudo tem custo. E quando você coloca um custo num processo, seja ele qual for, às vezes você não mensura a quantidade de tempo que esse processo vai durar, quantas horas você vai gastar. Às vezes ele vai se resolver em 2 anos, às vezes vai resolver em 5. Às vezes você vai ter que fazer um recurso, às vezes você vai ter que fazer 2, 3 recursos. Então, assim, todo esse custo, a maioria, talvez 80% ou mais, não sabem como calcular isso. Então, você entra numa competição de quem cobra mais barato e, quando você for ver, esse honorário que você cobrou não vai cobrir nem os custos que você vai ter para gerir esse processo durante o tempo. Hoje eu vejo, foi o que eu falei antes, você não é formado para ser advogado. Então, essas matérias ela não existem no curso de Direito, que é a precificação, estruturação de um escritório. Isso tudo você vai aprendendo na prática. Hoje existem cursos, existem programas que até auxiliam, mas essa situação deixa o advogado muito melindrado. Você acaba de formar, você pegou a OAB, você não tem experiência nenhuma. Aí você é bombardeado por diversos programas, diversos tipos de propaganda, né, de serviço, e você quer entrar no mercado, então você vai comprar. E, às vezes, quem está vendendo isso, quem está ensinando marketing, não é uma pessoa que conhece o código de ética, que conhece, às vezes, do advogado, a essencialidade do serviço. Então, você vender para quem trabalha com comércio, para quem trabalha com venda de produto, é de um jeito. Para quem trabalha com venda de serviço, é outro. Para quem presta um serviço à sociedade, seria de outra maneira. Então, não temos ainda hoje profissionais especializados nesse tipo de gestão de propaganda, de anúncio, enfim, de marketing mesmo, voltado para a advocacia. Porque o foco da advocacia, o foco do marketing é a venda.
E a publicidade da advocacia, ela não pode ser voltada para a venda, ela tem que ser voltada para a informação. Mas, então, Ela tem que ter o caráter educacional, né, e informativo, para poder não ter essa mercantilização. Isso é importante. Então, Acabou aí de eu falar. acho que é importante agora explicarem essa atuação do conselho, de fato, aconselhando os advogados como fazer e o que não pode fazer, né? E eu queria que explicassem como que o conselho tem atuado hoje nesse sentido. Existe, né, doutor Rodrigo, o provimento 205 de 2021, que ele foi atualizado, onde consta todas as diretrizes, né, o que pode e o que não pode, em complemento, né, com o nosso código de ética. Então, assim, tem tudo lá bem discriminado. A questão da publicidade não ter o caráter mercantil, que ela tem que respeitar, né, tem que ter o caráter informativo e educacional. Tem a questão da autopromoção, a questão do... me fugiu agora da cabeça. Do ostentação, né? Ostentação. Então, assim, é bem taxativo o rol que consta lá nesse provimento. Então, eu acho que se a gente fosse trazer isso para exemplo prático, o que hoje está sendo a dor de cabeça maior no Conselho? O que mais chega para a gente? A autopromoção, através da divulgação de resultado e a divulgação indireta de resultado, que é o advogado pegar o que o cliente escreveu dele e colocar lá como reels ou como post. Comentário? O comentário. Ele pega um elogio que está no Google Meu Negócio, printa e traz para dentro da publicação do Instagram. Vamos assim, qualquer comentário já seria uma violação ou o comentário tem que se referir a algo específico para que isso seja uma violação? Então, doutor, o senhor pensa o seguinte... Ai, doutor Daniel é maravilhoso, salvou a minha família. Você não está se promovendo, mas indiretamente, quando você publica alguém falando isso, você faz uma autopromoção indireta. Mas pensa assim, esse comentário já era público. Sim, mas não era você fazendo. Ele pode ser público, você só não pode repostar. Entendi. Quando você reposta, passa a ser um ato seu. Você lançou na mídia, você trouxe um destaque para um elogio que já estaria talvez ali. Embaixo tenha uma crítica. Que você não trouxe o destaque. Não, porque aí a grande questão é não, que não você entendi. está trazendo... Não, por exemplo, Mas o que ela explicou, eu entendi. O grande problema da ética aqui é uma ação pessoal do advogado. De autopromoção. Não é uma livre manifestação do pensamento do cliente. Quando o advogado pega e reposta aquilo, ele está fazendo um marketing que a gente chama... aquele peixe que nada com tubarão, né? Você vai na que água ele vai de junto com aquela informação. Ele está fazendo um marketing subterrâneo. Ele está se autopromovendo de forma não velada. Sou eu que estou falando. Ele eu não está falando nada, bem mas de está mim. fazendo uma promoção. Foi o meu cliente que falou. Mas se o seu cliente... destaque. Sim, o seu cliente falou na página dele. Então, era para as pessoas que estavam na rede dele. Quando você traz para a sua rede reposta, você está jogando isso para os seus seguidores. No sentido assim, olha, eu não estou falando não, mas fulano falou que eu sou ótimo. Eu tenho visto... Isso é autopromoção. Eu tenho visto muito também, doutora Bianca, esse tipo de postagem nos stories de print de WhatsApp. A pessoa recebe, né, o elogio do cliente via WhatsApp e aí ela printa e reposta nos stories dela. Então, o que é vedado pelo nosso Código de Ética e pelo provimento também é a intenção, o dolo do advogado quando ele posta esse tipo de publicação. Porque no momento que ele faz esse tipo de postagem, ele está com a intenção de se autopromover. E aí ele começa a mercantilizar o nosso serviço de advocacia. Porque eu só penso o seguinte, eu posto um elogio para mim, qual que é a finalidade? Eu já recebi o elogio. Meu ego já está massageado. Não, claro, é você se autopromover. Não teria outro. Mas, assim, eu já estudei um pouco, mas consideravelmente essa parte de publicidade. E é mais fácil a gente dizer o que pode do que dizer o que não pode. Que é uma extensão muito maior do que não pode eu não acho. do que o que no pode. No direito, o que pode... O que não pode são pontuais, porque o que pode a gente já sabe. A publicação do advogado ele tem sempre caráter informativo. Então, só que, às vezes, o advogado ele não enxerga qual que é a extensão da informação. Não, mas eu estou informando que o meu cliente falou que eu sou bom. É uma informação. Não deixa de ser uma informação. Ele pode, por exemplo, verbalizar isso num vídeo, mas ele não pode mostrar o post do cliente dele.
Então ele falar... Não, ele não pode falar, meu cliente me achou ótimo, não é? Então ele não pode falar. Não pode. A questão, quando o senhor fala, é mais fácil falar o que não, o que pode. No direito, na parte da publicidade do direito, a única coisa que pode é a publicidade educacional e informativa. Por Acabou. exemplo, pode divulgar currículos, pode divulgar o seu nome, pode divulgar o número de telefone. Isso tudo não é vedado. CTA, por exemplo, pode fazer call to action, vamos supor. Não. O que é CTA? É você... action. Faça aqui, ó. Ligue aqui, chame aqui. Não pode. Né? Seu telefone pode ficar debaixo da sua postagem, mas você não pode indicar ele. A pessoa, se quiser, ela vai te procurar. Essa é a finalidade. É que, se ela tiver interesse, ela busque. Não que você induza a pessoa a te buscar. Não, mas, por exemplo, a gente chegou a falar que você pode botar o seu telefone. Você não pode falar assim, entre em contato com esse telefone. Ligue aqui. Não. E se você colocar, você não está falando nada, colocar só setas? Também não. Mesma também coisa, não né, pode. doutor? Não. Então, são coisas... Você não pode nem... Mas antigamente são era coisas como... muito não era forma de comunicação não verbal também. Não, mas era justamente. A gente ainda pegou alguns casos assim, e eu me recordo, a Bianca talvez lembre, tinha alguns advogados que colocavam o neon com setas, como se fosse um motel de filme de antigamente. Aquilo absolutamente não pode. Até existe... Está a previsão expresso no código. Ele já expresso na própria legislação. Como que deve ser... A placa. Tem que ser uma divulgação sóbria, uma coisa sóbria. A placa é um problema imenso, porque fala lá, em tamanhos e dimensões apropriadas, né? O que é apropriado? Foi imensamente infeliz o legislador naquela época. Eu entendo que apropriado seja uma coisa, né, que dê para ver, mas você pode entender que apropriado são 3 metros. Quando dá margem à discussão, a gente notifica e chama o cliente, o advogado, para conversar. Agora, divulgação de resultado é texto expresso, gente. O artigo fala expressamente que não pode. Você colocar na frente da câmera um alvará, colocar uma liminar deferida, cliente saindo pela porta da frente. Outra coisa é ostentação também, que é você dirigir um carro de luxo e falar assim, tá vendo? Isso aqui eu conquistei. Mas eu não sei se o senhor reparou, doutor, o senhor é do marketing, o senhor vai reparar melhor que eu. Parece que são ciclos. Essa parte da ostentação, ela já saiu do foco. Até o ano passado, tinha muito, né, era uma briga. Nossa, era Rolex, era casa, era jantar em restaurante. Meio sapato, as pessoas até então, assim... eu já vi muito. E, geralmente, quem faz isso são advogados mais novos. Por que são advogados mais novos? Porque os advogados que estão mais antigos no sistema, ele teria que se adequar a esse nicho, porque ele é fora da realidade do advogado mais velho. Tanto que hoje nós temos uma dificuldade muito maior, né? A gente conclama muito mais os advogados recém-formados. Na entrega de carteira, eu falo em todas elas, e quem vai representando o conselho também fala. Nós estamos aqui para aconselhar. Estou lá no conselho toda quinta-feira, na parte da tarde. É só marcar um horário, conversar comigo. Sexta-feira sempre tem um conselheiro lá. Se não quer conversar comigo, escreve, põe no papel, eu vou responder. O que a gente não quer é que esse tipo de atitude seja adotada sem uma orientação prévia, porque é muito desagradável você instaurar um processo contra um colega. Principalmente numa situação dessa, que você vê que ele está entrando no mercado, você vê que, para ele, aquilo ali é muito normal, e, às vezes, ele não tem essa noção que a gente tem do porquê dessa proibição do marketing, do marketing da publicidade, justamente pelo fato que eu falei com o senhor, que no direito a gente não estuda a ética do advogado. Você estuda a ética de uma forma bem superficial para fazer a prova. Geralmente é no último ano que tem, né? 9º, 10º período, você estuda, faz a prova e acabou. A gente, no nosso caso, que somos... a gente que é mais antiga, não. Achou no começo, né? Mas a gente é mais antiga. Muitas pessoas têm o entendimento errado, né? Acham que o Conselho de Ética é um órgão para punir os advogados, e não é. Igual a doutora Bianca acabou de falar, o nosso papel é orientar, aconselhar os advogados. Então, sempre que tem a entrega de carteira, nós aconselhamos, né, os novos advogados que estão chegando para poder prevenir e não acontecer nenhuma infração ética. Qual é a diferença do conselho para o Tribunal de Ética? Porque isso é importante. Existem vários colegas que não sabem. Sim. O papel do conselho é aconselhar, né, orientar, prevenir que chegue processo. Para a gente lá do conselho, é muito infeliz quando chega algum
um processo para a gente poder instaurar. Para a gente, a felicidade é não ter processo, porque o papel da OAB não é punir o advogado, e sim orientar. O papel do TED, ele que vai julgar os processos, né, que chegam para a gente, porque o conselho recebe o processo, ele instaura, e aí, no final do processo, a gente faz um relatório e manda para o TED. E aí o TED faz o julgamento, se vai punir ou não. A gente só faz um relatório falando a nossa opinião, né? Se deve punir ou não, explicando tudo, o que aconteceu, e manda para o TED. E nesse processo vocês escolhem provas, ouvem as partes? Sim, a gente instrui ele todo. Sim, é o tribunal. faz. Não, o conselho de ética. O ética. conselho faz toda a instrução. Quem instrui o processo é o conselho de ética. O conselho de ética, mas quem vai decidir... Quem vai decidir e julgar é o tribunal de ética. Nós não fazemos Que é um órgão julgamento. colegiado, Então, assim, sim. a instrução do processo. Hoje nós temos um setor de conciliação ali e a minha ideia era realmente que se pudesse fazer até um setor pré-processual. Só que isso tudo eu dependo de autorização de Belo Horizonte, porque existem delitos que são cometidos que você vê que realmente é a inexperiência do advogado, entendeu? Nós temos advogados que são recorrentes, né? Mas a maioria são advogados mais novos, e eu posso falar com vocês hoje, sem sombra de dúvida, que mais de 60% dos processos são com advogados com menos de 10 anos de formado. E o número de processos está aumentando muito, muito. Dos 3 anos dos 3 mandatos que eu atuei, esse ano, o primeiro ano, ele teve um número de processos considerável. E eu não estou contando nem os que não são instaurados, porque quando eles passam pela minha mão, inicialmente eu faço uma pré-análise. Se eu entender que existe viabilidade, eu mando para os conselheiros. Agora, tem muito processo que é arquivado de início, tem muito ofício que não é nem recebido, tá? Porque, assim, como órgão de classe, a minha função é defender o advogado e também a instituição, né? A profissão como um todo. Eu não me sinto na obrigação de obedecer um juiz quando ele me manda um ofício pedindo para instaurar. Se ele não me mandar o delito que o advogado cometeu, eu não vou instaurar. Então, só de ofício, a gente arquiva aí 20, 30 por semana. Sempre que recebemos lá no conselho o processo, é analisado se houve também prejuízo para as partes ou não. Porque, igual a doutora Bianca falou, se o juiz manda de ofício para a OAB e aí verifica que não teve prejuízo para a parte, aí já arquiva, né, doutora Bianca? A gente tem... Se você olhar a legislação, eu tenho 2 momentos que eu posso arquivar o processo depois que eu recebo. Eu posso arquivar, eu posso indeferir liminarmente, posso indeferir no final. Então, a intenção do legislador foi realmente que a profissão fosse preservada, né? Mas que fosse dado ao advogado toda a oportunidade de se defender. Porque ninguém quer, na sua classe, uma pessoa que trabalhe de uma forma distorcida, porque isso vai queimar a classe como um todo. Mas todas as oportunidades são dadas ali dentro do conselho. A gente faz, quando é com uma parte, a gente faz uma reunião anterior, uma sessão de conciliação, porque, às vezes, faltou só diálogo, realmente. E naquela conversa ali, o processo é arquivado, ele não chega nem a ser instaurado. Mas, em relação às demandas, quando vocês são acionados, a demanda é maior? Cliente contra advogado, advogado contra advogado ou poder público contra advogado? Qual que você acha que hoje em dia seria a maior demanda? Denúncias de advogado contra advogado, ou então conflitos entre advogados, ou partes insatisfeitas contra o serviço do advogado? Algumas vezes pode ser instaurado de ofício também, né? Então, você não necessariamente tem que ter um outro lado. Lá no Tribunal de Ética, é o advogado contra advogado. Aí, no Conselho de Ética, é cliente contra advogado e algum juiz, promotor contra advogado. Mas é a gente que instrui, gente que instrui todos eles. Até o advogado contra o advogado desce para a gente instruir. Eu acho que hoje ainda é mais parte contra advogado. E olha que não é divulgado, porque hoje o site da OAB tem um local lá para você fazer denúncia. Quando isso for liberado, eu acho que vai virar um boom. Eu queria fazer uma pergunta específica, porque é uma preocupação geral, né? E a gente vê nas redes sociais as publicidades, essas, né? Chega a ser até uma publicidade até opressiva, porque além de fazer a campanha, existe o pago e... Bom,
O conselho hoje faz como? Chega um print, por exemplo, de uma publicação do advogado abraçado com o cliente, saindo do fórum e falando mais um conseguiu a liberdade. Vamos supor. Chega para o conselho. O que o conselho faz? Vai automaticamente punir ou vai chamar para tentar adequar? Ele pode arquivar esse procedimento ou não pode? Tem que tirar o post do ar ou não? Então, nesse momento, a gente... posso falar desse ano para frente. Né? Anteriormente era outra presidência. Sim. Não chegou nenhuma denúncia específica através de instauração. Através de e-mail, de mensagem. Então, a gente catalogou todas. A Adriele é a rainha do catálogo lá. Tem advogado que tem 5, 6. E a gente fez um relatório com aquilo. Foi a partir desse relatório que a gente resolveu fazer a campanha. Por quê? Eu me senti, conversando com o presidente, que eu senti que seria importante a gente fazer, primeiro, uma conscientização. Nós estamos lá com esses processos, 40 e poucos, né? Estou dando mais de 80 publicações, mas 40 e poucos processos. Com essas representações paralisadas, nós vamos fazer a campanha. E, a partir do momento que se mantiver, vai ser instaurado normalmente. Mas então o advogado tem a oportunidade de retirar o posto e retratar? É a primeira oportunidade Sim, dada? Sim, ele vai ser chamado. Esse ano. O ano que vem eu não sei como é que eu vou trabalhar, porque esse ano eu estou fazendo nós estamos fazendo uma conscientização. Então, eu acho que, a partir do momento que esse trabalho de conscientização está sendo feito e o advogado está sendo orientado, eu não me sinto mais na obrigação de não instaurar, inclusive de ofício, se eu ver. Se hoje eu entrar no Instagram, só nos que estão cadastrados no meu, eu vou sair ali com uma leva. Mas eu não tenho nem tempo, nem interesse de fazer isso. Só que também, ao mesmo tempo, eu não posso fechar os olhos. Nós, como conselheiros, como parte da instituição, a gente não pode ignorar que existe uma lei, um regramento voltado para essa situação e que ele tem que ser cumprido. Ainda que eu não concorde com todos os termos dele, ainda que eu ache que há uma necessidade predominante de ser feita uma atualização nessa parte da legislação, ela está vigente. E ela está vigente e eu tenho a obrigação de fazer cumprir. Ô, Rodrigo, queria entrar aqui, Adriele, eu acho que talvez vocês possam... É um assunto um pouco delicado. Que, querendo ou não, às vezes já até chegaram para vocês pessoas oferecendo esse tipo de serviço, que seria compra de cadastros ou compra de informações, seja de processo de andamento, e outro ponto, que é disparo em massa do WhatsApp, coisas que não são... Sim, públicas, são direcionadas para pessoas em seus canais mais pessoais, seria um WhatsApp, por exemplo. Esse tipo de marketing, que, querendo ou não, acontece, e aí essas empresas chegam até nós oferecendo esse serviço, eu não sei nem como, porque elas conseguem essas informações, eles têm esses acesso a todos esses cadastros. Com certeza não é uma coisa legal, mas acontece. Esse tipo de situação chega até o conselho de alguma forma, seja por denúncia, ou de clientes, ou de próprio advogado, ou essa parte, que é uma coisa que acontece, permanece até hoje num limbo, porque é difícil de ser detectado, e quando detectado, qual é a consequência? Então, a gente não tem um setor de investigação, né? E hoje a gente tem um nível de reclamação muito grande, mas de denúncia, efetivamente, a gente tem muito pouco. Tanto que a OAB lançou um canal, dentro do site da OAB, tem um canal de denúncia agora. Se eu estiver insatisfeito, pode fazer a denúncia lá. De fora. É anônima ou tem que se identificar? Não, ela vai se identificar. Ela não vai ser identificada no processo. Porque, a partir do momento que a denúncia chegar lá, eu tenho que saber quem está trazendo. A denúncia não pode ser anônima. Ela não vai ser anônima, não é vedado. Mas eu vou saber. O conselho vai saber, mas quem vai receber não vai saber. Porque aí vai ser instaurada como se fosse ofício. Nós vamos instaurar através da abertura do inquérito, do processo. Então, nesse caso específico que você está falando, seria uma mala direta pelo WhatsApp. Ela é vedada. Só que quem faz não é o próprio advogado, ele paga para fazer. Uhum. Então, se chegasse para mim, eu puniria o advogado.
eu instauraria o processo contra o advogado. A punição deveria ser, né, o processo é dele, porque ele contratou alguém para fazer um serviço por ele que é vedado. É importante ressaltar, para complementar o que a doutora Bianca estava falando, que o advogado ele pode impulsionar as publicações dele, mas desde que esse impulsionamento não seja com intuito mercantil. Porque do momento que ele impulsiona com o intuito de captar cliente, fazer captação indevida de cliente, aí passa a ser uma publicidade irregular. Então, isso é vedado pelo nosso Código de Ética e pelo provimento. Então, assim, o impulsionamento pode. O que importa é o que está sendo impulsionado, o conteúdo em si. E a forma como é que está sendo feita. Como seria essa forma? Então, eu não entendo muito ainda de marketing, né? Estou aprendendo agora. Vamos fazer um curso ano que vem até nesse sentido. Mas, por exemplo, eu estou fazendo um conteúdo sobre LOAS. E eu lanço isso para uma região onde eu sei que o índice de LOAS é grande. Mas todo impulsionamento é direcionado. Mas isso é vedado pelo Código de Ele é Ética. vetado. Não, você direciona, você faz uma pesquisa e quero que, por exemplo, em Juiz de Fora, ele entre no bairro X, X de X. Isso não pode. Não, mas assim, eu também não sou especialista em relação a impulsionamento, mas o impulsionamento você define idade, região, faixa de renda. Você define porque essas empresas têm esse... também não sei qual. Olha só, mas não é bem assim, não é sempre, não. Ela tem o cadastro, mas você só faz o direcionamento se você quiser. Então, se você pega esse direcionamento, né, nessa... É lógico que a possibilidade de a gente localizar isso é muito mais difícil, doutor. Mas, entende? Como que o senhor entenderia uma pessoa que está fazendo uma publicidade sobre um serviço de LOAS que direciona para os bairros onde tem o maior índice de vulnerabilidade. Então, aí ele já é um faz impulsionamento mercantil, ela está avisando. Entendeu? Ele está fazendo com a intenção de vender para essas pessoas que estão ali vulneráveis naquele momento, que vão precisar disfarçadamente de conteúdo. Vão precisar de conteúdo. desse profissional. E é uma situação que para mim, ela é muito chata de você falar, porque eu acho muito importante você informar a população a respeito de direito. Então, se você tem a oportunidade de fazer essa publicidade de uma forma limpa, eu acho, né, eu não mexo com marca, mas indiretamente ela vai te render. Porque quando a pessoa, você está falando sempre daquilo, uma hora alguém vai precisar, ela vai lembrar de você. Não precisa que você fale, ligue aqui, tire dúvida. E tem outros meios, tem a caixinha de pergunta. Você tem dúvida? A pessoa fez pergunta, aquilo ali, você está respondendo. E o post Mas isso não informativo... seria um CTA, que é Call to Action, que a gente chama. Se você fala assim, tire suas dúvidas aqui... Não, você não vai falar no history, você pode falar. Você coloca a pergunta. O que você entende disso? Então, mas assim, aí também se chama funil. A partir do momento que você coloca uma oportunidade da pessoa interagir, é uma forma de você trazer ela para um caminho onde você quer levá-la. Mas é a forma que a gente tem também de localizar onde estão as maiores dúvidas. Se você quer orientar, você tem que entender onde está a dúvida de quem está te escutando. Porque se você é professora, você tem um momento que você pergunta, quais são as dúvidas? Ali na internet eu não posso falar. Se você tem as suas dúvidas, ligue para mim. Então eu deixo a caixinha de perguntas. Se a pessoa tem dúvida, a gente vai direcionando as próximas informações através das perguntas. E isso é permitido? Isso é permitido, você está orientando. E tem como interagir, doutora Bianca, fazendo esses posts com intuito educativo e informativo. E você, de tanto fazer essas postagens nas redes sociais com caráter educativo, você acaba tornando autoridade no assunto. É aí que está o segredo. Sim. Que era o que eu ia falar. A grande questão da publicidade, desde quando foi montada a comissão de marketing, e a gente sempre bateu, é que o marketing de conteúdo informacional, ele é um marketing que tem um objetivo, não a venda, e sim gerar uma autoridade naquela área do direito. Essa é a grande distinção. Porque o serviço do advogado, ele é baseado na relação de confiança, né, do cliente com o advogado e o advogado com o cliente. Então, se tem a quebra dessa confiança, quebra também da autoridade, da credibilidade, perde a essência, né, da advocacia. Se começar a levar para outro lado da mercantilização. Sim, concordo. Bom, de qualquer forma, eu acho que o Conselho tem feito um trabalho importante, né?
E esse trabalho é um trabalho de conscientização. E é um trabalho que a médio prazo, né, curto e médio prazo, vocês já devem ter traçado algumas metas e algumas atividades. O que o Conselho tem planejado para esse final de ano de 2025? Então, a gente está lançando a campanha agora, né? A partir de novembro já vai estar no ar, que é a questão chamando a classe realmente a interagir com a gente sobre as dúvidas, o pode e não pode, do Código de Ética. A gente vai lançar um café com conselho, que vai ser em novembro, né, que vão ser convidados advogados a tomar um café com a gente, trocar uma ideia, colocar o que eles acham que é certo, por que eles entendem que tem que ser feito dessa maneira, e a gente poder estar esclarecendo por que, né, o entendimento da gente é dessa forma, até mesmo no sentido, se houver um clamor maior de viabilizar um contato com os conselheiros federais a respeito dessa necessidade de modificação da legislação, que tanta gente bate. O ano que vem a gente pretende continuar com a campanha informativa, entrar com as palestras na escola, né, nas faculdades. Vão ser os conselhos do conselho, que vão ser dados nas faculdades nos últimos períodos, para dar uma orientação para que efetivamente é o direcionado à ética do advogado, porque nem sempre você tem essa noção no final da faculdade. Então, a gente vai estar trabalhando com as faculdades, vamos manter o café com conselho pelo menos uma vez por semestre e vamos manter lá. O plantão continua toda sexta-feira, eu estou lá todas as quintas-feiras, conclamando todo mundo para conhecer como funciona o conselho, poder ir lá ver com a gente. Eu tenho um esquema, né, um organograma bonito colado lá na minha parede, como é que funciona o processo, como é que chega ao TED, né? Quais as chances dessa denúncia realmente gerar uma punição. Porque eu acho importante o advogado saber isso, sabe, Daniel? Porque a advocacia hoje, no meu entendimento, ela se funda num tripé, que são honorários justos, prerrogativa garantida e ética no trabalho. Se você tem uma ética, se você atua com ética, a OAB te sustenta na questão da sua prerrogativa, ela te dá um alicerce nesse ponto. Você recebe honorário justo, você vai ser um profissional que o tempo vai te transformar, ele vai te dar um cabedal para você dar uma continuidade na sua carreira. E é bom desmistificar também o papel do conselho, porque muitas vezes os advogados têm um preconceito, um conceito desvirtuado sobre o trabalho do conselho. Eu também tinha esse entendimento, porque eu entrei no conselho nessa gestão, né, no triênio de 2025 e 2027. Então, na minha cabeça, o papel do conselho era punir o advogado, né, e julgar as infrações éticas. E aí, depois que eu passei a fazer parte do conselho, eu vi que não, que o papel do Conselho de Ética é prevenir para que não chegue demandas, né, aconselhar o advogado e orientar da melhor forma para que evite acontecer infrações éticas. Se eu chegar hoje lá no conselho, a conselheira vai te dar meu telefone. Qualquer dúvida que você tiver, que eu não tiver lá dentro, ela vai te passar meu telefone, você vai entrar em contato comigo. E se eu não puder te atender naquele momento, eu vou estar agendando. A gente está sempre ali, é um canal livre para você poder falar com a gente. E não é que nós tenhamos todas as respostas, mas eu acho que juntos nós podemos conseguir a resposta ideal para o seu caso, porque cada caso é um caso, né? E qual seria, assim, a diferença dos conselhos seccionais, estaduais e federais? Então, o Conselho Estadual aqui, a função dele é direta com o advogado, né? Nós temos um contato direto com o advogado. A partir do momento que você vai subindo, esse contato ele passa a ser menos direto, né? Ele passa o Conselho Estadual, ele vai militar os interesses da classe em esfera estadual, a mesma questão federal. Ele já não passa a ter esse contato direto que a gente tem, ele já não instrui em processo, mas eles instruem outros tipos de processo no estadual. Por exemplo, o processo de desagravo passa lá por cima. Então, ele não faz mais audiência, ele não tem mais... responder dúvida, qualquer um vai estar ali apto a isso. Ele não vai fazer mais audiência, ele não vai fazer mais instrução de processo com a parte, ele já vai instruir processos que já vão estar formados e chegar lá para ele poder analisar como processo de desagravo. Entendi. É muito interessante, sobretudo porque hoje o Conselho ele tem uma atuação, pelo menos aqui em Juiz de Fora,
muito reconhecida e louvável, né? Eu acho que não é o objetivo de nenhum advogado que faz parte do conselho punir o outro advogado. Ele está ali justamente com um objetivo simples, que é respeitar a profissão. E uma coisa que o Daniel falou, Bianca, eu acho que a gente que durante muitos anos, né, teve muita ligação com os processos penais e tal, a gente sabe que o princípio da legalidade, e aí talvez, já fazendo a defesa desses jovens que muitas das vezes eles erram um pouco nas publicações e tal, a gente sabe que o princípio da legalidade vai garantir que tudo é liberado, salvo que a lei proíbe. E muitas das vezes eles estão em erro, né? Que eles interpretam que aquilo que eles foram criados e cresceram e viram a vida inteira, que é esse tipo de marketing, esse tipo de publicidade, né? Que aí já é uma coisa que eu queria falar, que vocês explicassem rapidamente, que é a dancinha, né? Que é utilizada como marketing, porque eles veem isso acontecer e as pessoas escalando, né? Milhões de seguidores simplesmente com dancinha. Não, memes E tal. A gente sabe que é um marketing agressivo. Então, muitas das vezes eles erram. E aí eu acho que o conselho está aí para isso. As dancinhas são permitidas, não são doutora permitidas, Bianca. gente. Mas não é porque não seja legal, nem porque não seja engraçado, não. Eu acho muito engraçada. Só que a profissão ela tem que ter uma sobriedade, até pela seriedade dos direitos que ela defende. Né? Eu não acho que eu não me sentiria bem defendida por um advogado que me oferecesse serviço dançando e colocando a mãozinha. Acaba que perde a credibilidade. Eu acho que ele acaba derrubando. Ah. Isso não significa que o advogado ele tem que ser sério o tempo todo. Eu acho que tem muito advogados que fazem postagens extremamente engraçadas, extremamente cômicas, sem perder a sobriedade, sem perder a seriedade do que ele está divulgando. Mas, assim, talvez não seja todos os casos, mas muitos dos advogados com mais seguidores, muitos estão indo por esse caminho da comédia, do meme. Mas é porque isso é vendável. Mas se ele estiver usando isso sem ultrapassar o limite, né, da seriedade, da sobriedade e da informação, não terá problema. Agora, eu acho que dançar é incompatível com o exercício da advocacia, você dançar para informar. Eu não sei nem como seria não, esse não post, sei né? se eu... Não, eu já vi, nós já tivemos denúncia, nós já tivemos denúncia fazendo desse. dancinha. Ele vai apontando, assim, tem uns que vai fazendo assim com a mãozinha, as ondas. Já vi, mas eu fui no TikTok, né? Eu nem tenho TikTok, eu não tenho TikTok. Então, eu vi, né, quando chegou lá no conselho, eu achei assim, uma coisa que me chocou. E conversando né, do advogado. Conversando nessa reunião que a gente teve uma advogada que falou que o TikTok, aliás, que os meios de comunicação, de uma forma em geral, elas colocam tarefas que você tem que cumprir para subir no engajamento. Né? Aí até foi questionada, mas se eu não estiver declarada como advogada, você é advogada, você está tratando de um assunto de direito. Não tem como você não querer ser observada. Porque isso vai... O foco da sua publicidade, o foco da sua postagem é o direito. Você é advogado, então você tem que estar enquadrada na norma da OAB. Não tem como ser diferente. E uma última pergunta. Eu tenho como limitar o acesso às minhas visualizações, quer dizer, o meu perfil a um determinado número de pessoas. Então, tem muita gente que era muito comum antigamente, põe um privado e um aberto, público. Existe a diferença da possibilidade de publicação ali? Eu posto no meu privado, que são pessoas que eu conheço? Não, porque é publicidade. É vedado também. É publicidade. O fato de ser restrita a 5 pessoas não tira o caráter de publicidade do seu ato. Eu vejo muitas vezes alguns advogados postando nos melhores amigos. Aí eles acham, né, na cabeça deles que não tem ali problema. não vai ter problema. Mas tem, porque, querendo ou não, ele está divulgando para os amigos dele ali. E se um terceiro postar por você? Não entendi. Por exemplo, uma terceira pessoa. O seu irmão, a sua mãe, o seu primo... Você vai ser chamado do mesmo jeito. Se o cliente posta por você. Se o cliente postar, eu não posso proibir. É diferente você não pode postar. Não, mostrando o resultado. Vamos você não pode supor que você propagar estimule. isso, Por exemplo, Meu advogado é fogo. Eu vou criar uma isso? situação hipotética assim. Todos os meus clientes, se eu tiver um ganho de causa,
eu vou falar com ele assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um post aqui, você Não, posta você não no vai seu... fazer, você só está dando exemplo. Hipoteticamente, por Mas favor. Boa, isso né, também doutor? é vedado, doutor. Que isso Não, então, acaba, mas por quem vai exemplo, postar se é o for- cliente. Sim, mas é não uma pode, é infração, uma vedado. publicidade É verdade. indireta. Eu entendi, mas como... Mas vai me chamar a atenção. Acontece muito de pessoas pegar influencers, né? E fazer Paga, por parceria. exemplo, né? Você É, paga. nós Pedir estamos os aqui em influencers Juiz de pra Fora, poder eu já postar, percebi também é alguns verdade, canais pode. que estão fazendo isso para alguns advogados. Então, aí como responsabilizar o advogado? Porque na prática não é ele que está fazendo, em teoria assim. Por mais que a gente saiba que ou ele está pagando, ou tem alguma troca envolvida, ou ele está forçando o cliente a fazer, não forçando, mas assim, de alguma Então, forma negociando. é meio difícil eu provar que ele está forçando, mas eu vou chamar ele para me explicar por que aquilo está acontecendo. E pedir delicadamente que ele iniba os clientes de fazer isso. Entendi. Que ele está descumprindo o código de ética. Ó, esse é um papo para horas, né? Mas infelizmente chegamos ao nosso final e eu tenho essa... Ele se empolga tanto que ele fala isso todas as vezes. Nossa, porque me eu senti tenho- até especial. Eu tenho, mas jurei que me assim, senti é especial. verdade, é porque eu tenho a dura missão de puxar Colocar o ponto final. exatamente. Eu tenho essa dura missão. Mas assim, antes da gente encerrar, eu queria que as duas deixassem suas declarações finais e também dessem telefones pessoais ou redes sociais pessoais e da própria comissão. A mensagem que eu quero deixar para todos os ouvintes é que existe, né, a transformação digital. O direito vem passando também por uma transformação na questão do marketing. Pode fazer as publicações, sim, mas desde que seja sempre respeitado a ética, né, e o caráter educativo, para poder não ocorrer nenhuma infração ética. Então, assim, façam publicações, postem sim, façam vídeos, mas desde que não tenham intenção mercantil. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço o convite por estar aqui hoje, participando desse podcast. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós do Conselhos estamos lá à disposição. Toda sexta-feira tem um conselheiro de plantão para poder orientar vocês para que da melhor forma, né, para que não ocorra nenhuma infração ética, que o nosso papel, como nós dissemos aqui, é prevenir, orientar e aconselhar os advogados. A gente agradece. Bianca? Ah, já acabou? Então, eu vou deixar aqui o meu convite a todo mundo para estar participando com a gente, procurando informação, buscando parecer nas dúvidas que tiverem. Quem tiver formado de menos tempo, que quiser ir lá tomar um café comigo, eu estou lá toda quinta-feira, os conselheiros estão na sexta. E nosso café, agora em novembro, vai sair nas redes sociais da UAB para poder estar participando também, porque eu acho importante que, nesse engajamento, nós localizemos, né, um fio da meada para que essa publicidade atenda a ambos os interesses, tanto da sociedade, a OAB, quanto do advogado, que quer se colocar, né, no mercado de trabalho. Meu telefone vai ficar aqui, tanto o meu quanto da OAB. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E é isso. Agradeço o doutor Daniel, doutor Rodrigo, Adriele pelo acompanhamento e a vocês. Muito obrigada, pessoal. Eu gostaria de agradecer as convidadas, dizer que eu tenho muito orgulho de conhecê-las pessoalmente. A doutora Bianca um pouco mais, né? São muitos anos que a gente milita aí na advocacia. E me dirigir a você, advogado. A essência do advogado, o advogado é o que é chamado. Isso não é simplesmente uma tradução do termo. O advogado, na sua essência, na sua origem, ele é, tal como Quintiliano ele consagrou, o vir bonus iudicendi peritus. O que é isso? O homem bom, perito na arte de falar. E esse bom, ele não é simplesmente, né, tanto o advogado ou a advogada, ele não é simplesmente a pessoa que fala bem. É a pessoa que diz o que é certo, da forma correta e, principalmente, tem uma postura correta. O advogado que traz o mercantil, sobrepondo ao ético, ao que é a credibilidade que ele tem que ter, que é o marketing de conteúdo, ele é um advogado que estará infringindo, de fato, um estatuto que visa manter estável aí o nosso convívio. Então, eu peço que procurem, de fato, o Conselho e procurem também a Comissão de Marketing e Empreendedorismo, porque, por mais que a gente não consiga, eventualmente,
responder de imediato, né, doutor Daniel, a alguma solicitação, alguma pergunta, a gente vai procurar junto ao conselho, a gente vai tentar te orientar, porque a gente sabe que o marketing hoje é algo muito novo e, como novo, a gente tem que começar a tentar se adaptar. Então, a gente está aqui na Comissão de Marketing e Empreendedorismo para poder, de fato, trabalhar para o advogado. E no mais, peço que se inscrevam, compartilhem, comentem, tragam sugestões e venham participar da nossa comissão e também da OAB Juiz de Fora. E a gente se despede nesse momento e dizendo até logo, assistam os próximos capítulos. Abraço. Abraço.